Olá a todos! Nessa aula, nós vamos falar de integral definida. Na verdade, eu poderia chamar essa aula de Introdução à Integral, cujo objetivo é entender o que é uma integral. Eu ainda não estou preocupado em ensinar para vocês nessa videoaula como se calcula, mas é fundamental entender o que é, aonde vive, do que se alimentam as integrais. Então vamos lá. A integral definida possui como uma das aplicações do cálculo você calcular áreas de regiões que são formadas abaixo do gráfico de uma função. Ela também pode ser usada para calcular deslocamento, enfim, ou até mesmo a velocidade, a depender das informações que você tem. Por exemplo, se você conhece a velocidade, você consegue calcular o deslocamento da partícula. Se você conhece a aceleração, você conhece a velocidade da partícula. Então, vamos especificamente trabalhar nesse problema de áreas. Então, aqui pelo GeoGebra, eu desenhei aqui o gráfico de uma função que está em amarelo. E digamos que nós queremos calcular a área dessa região aqui que está abaixo do gráfico, porém acima do eixo X. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou desenhar um retângulo contido nessa região que tenha a maior área possível. Então, esse retângulo, acabei de desenhar. E eu afirmo para vocês, já que sabemos como se calcula a área de um retângulo, que, bem, só fazer base vezes altura e voilá. A área do retângulo vai ser a área abaixo do gráfico. Mas isso não é razoável, né? Não é certo eu dizer que a área desse retângulo é a área dessa região todinha aqui abaixo. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um intervalo, onde aqui vamos considerar x igual a A e aqui x igual a B. E ao invés de trabalhar com um único intervalo, digamos que eu trabalhe com dois intervalos. Ou seja, eu trabalho com um intervalo que vai daqui até o ponto médio, do ponto médio até a extremidade. E aí eu aplico o mesmo raciocínio. Eu construo em cada subintervalo o maior retângulo possível que seja contido nessa nossa região. E eu afirmo que a soma dessas duas áreas é a área abaixo do gráfico. Olha, também não é a resposta razoável, porque ainda temos um bom espaço vazio aqui. Porém, quando você compara, por exemplo, o n igual a 1, ou seja, um único retângulo, com n igual a 2, dois retângulos, parece que a resposta com dois retângulos ficou melhor do que com um retângulo só. Ambos são errados, mas parece que com n igual a 2 ficou melhor. E se eu aumentasse o número de retângulos? Por exemplo, com 8 retângulos. Ou seja, eu pego o meu intervalo AB, eu divido em 8 subintervalos e calculo áreas de retângulos em cada subintervalo. Já ficou melhor. E se eu fizer um n muito grande? O que será que vai acontecer? Bem, se o valor de n for muito grande, a tendência, vou até aumentar ainda mais o valor de n para gerar esse efeito para vocês, colocar 300. Se eu coloco, por exemplo, um n igual a 300, provavelmente eu vou conseguir preencher. Então, até que já preenchi aqui todo o espaço. É claro que se você for dando zoom, super zooms ali próximo, você vai ver que ainda vai faltar uns espacinhos a preencher. Porém, é natural perceber o seguinte, que se eu somo a área desses retângulos e eu tenho uma quantidade muito grande de retângulos, a soma dessas áreas vai corresponder à área que está abaixo do gráfico. E essa ideia é a ideia principal de uma integral definida. Então, vamos para a sua definição formal. É importante vocês terem em mente que na hora de construir a definição de uma integral, tenha em mente, por exemplo, o caso n igual a 8, que eu havia desenhado anteriormente. Então, imagine aqui os subintervalos e imagine esses retângulos construídos dessa maneira. Só que aqui os retângulos não precisariam, a rigor, estar contido na região. Aqui foi só a forma como eu fiz. Eu poderia, ao invés de fazer isso, por exemplo, para cada subintervalo, eu posso escolher algum x desse subintervalo, calculo a f dele, e aí eu considero um retângulo cuja altura seja exatamente esse f de x. Então assim ficaria uma definição um pouco mais geral. A definição formal de integral então é a seguinte. Seja f uma função
por enquanto contínua, definida no intervalo fechado de A até B. E vamos dividir o nosso intervalo em n subintervalos, e aqui, por enquanto, de comprimentos iguais a ΔX, onde ΔX é B menos A sobre N. O que eu quero dizer com isso? Vou desenhar aqui então, a nossa função. Vamos, primeiramente, desenhar o gráfico da nossa função. E aqui, digamos, seja o valor de A. Aqui, o valor de B. E digamos que eu vou dividir esse meu intervalo AB em pedaços de tamanhos iguais. Ou seja, cada pedacinho aqui, estou imaginando que vai possuir o mesmo tamanho. Esse pedaço aqui vai medir ΔX. E como são pedaços iguais, esse ΔX é fácil de calcular. É só você pegar o pedaço total, que é B menos A, e dividir pelo número de subintervalos. A teoria mais geral, para você definir de maneira mais geral, não precisa dos subintervalos ter o mesmo tamanho. Você precisaria apenas que o supremo da partição seja o maior pedaço que seja controlado. Mas aqui vamos, só para simplificar aqui a nossa conversa, pensar que esses subintervalos têm o mesmo tamanho. Não há necessidade de tanta abstração aqui. Nós vamos considerar aqui x0, x1, x2 até xn as extremidades desses subintervalos que eu considerei. Então, nesse meu exemplo, o meu A é o x0, esse camarada aqui é o x1, x2, x3, x4. Ainda bem que não tinha mais pontos, né? Porque poderia correr o risco de ter o x9, né? Desculpa pela piada ruim. Vamos prosseguir aqui a nossa teoria. Então, nós estamos considerando as extremidades, e aí sejam x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco, pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos. O que seriam esses pontos amostrais? Para cada intervalo, por exemplo, nesse intervalo aqui, eu vou escolher um ponto, qualquer, pode até ser os extremos. Digamos esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu não vou escrever, mas seria o nosso x1 asterisco. Eu quero escolher agora aqui, esse ponto aqui. Esse ponto é o x2 asterisco, x3 asterisco, nada me impede de pegar o valor extremo, x4 asterisco. Então, esses são os pontos amostrais. Ou seja, é um ponto do intervalo que eu estou considerando. Então, a integral definida de f de a até b, ou seja, na verdade, a integral de a até b da função f, é definida por essa expressão aqui, que seria basicamente o seguinte. Eu vou pegar apenas um dos subintervalos. Então aqui eu esqueci do fxi, né? Só para variar. Você vai pegar um retângulo, de tal maneira que a altura do retângulo seja o fxi, e você vai desenhar um retângulo cuja altura é o fxi, mas a base seja exatamente o ΔX. Então, para esse subintervalo eu construí esse retângulo. Para esse aqui, eu vou construir um outro. Que é a altura. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Na verdade, aqui eu já apago, né? Porque só serviu como uma ilustração. E a ideia é o quê? Não falei que a integral seria a soma das áreas dos retângulos? Então, aqui é a soma. Como é que é a área do retângulo mesmo? Base, que nesse caso é o ΔX, vezes a altura, que é justamente o f do xi amostral. Então, a soma das áreas do retângulo, você pega agora o limite e faça um n tendendo ao infinito. Ou seja, a quantidade de subintervalos aqui é n. Você faz um n tendendo ao infinito, então você vai ter vou ser grosseiro aqui, você vai ter uma soma infinita de áreas de retângulo, na qual, aproximando, o resultado final vai dar justamente a área abaixo do gráfico, supondo que a função f é positiva, mas que esse número especificamente será denotado por este símbolo aqui. É como se ele tivesse um S esticado, e esse S esticado é como se fosse de soma. Então a leitura que a gente faz é assim, ó, integral de A até B, f de x dx. Agora, com base nessa definição, vamos trabalhar com alguns exemplos. Calcule a integral de 1 até 4 x dx. Mas, professor, eu tenho que fazer todos aqueles retângulos?
Não precisaria. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que aqueles retângulos, aquela soma, é conhecido como soma de Riemann. Mas, voltando aqui para o nosso exercício, como a gente resolveria esse problema? Bem, vamos desenhar o gráfico da função y igual a x, então, que seria exatamente uma reta, e nós vamos marcar o x igual a 1 e o x igual a 4. Então, o x igual a 1 estaria mais ou menos por aqui, o x igual a 4 seria mais ou menos esse cara aqui, e nós estamos interessados em calcular a integral de 1 até 4, x dx. Mas, como eu havia comentado anteriormente, a interpretação que nós temos para essa integral é a área abaixo do gráfico. E nós sabemos calcular a área abaixo do gráfico. Existem duas formas. A gente pode, por exemplo, calcular simplesmente a área desse trapézio, ou ainda, a gente pode pegar a área desse triângulo grande menos a área do triângulo pequeno, que fica até melhor, inclusive, para calcular. Então, a integral de 1 até 4 x dx, podemos enxergar como a área desse triângulo grande. Bem, como é que se calcula a área de triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Então, base, que nesse caso mede 4, vezes a altura. Como aqui o gráfico é y igual a x, então se x é igual a 4, y é igual a 4, então base vezes a altura sobre 2, isso é a área do triângulo grande, menos a área do triângulo pequeno. Base, que mede 1, vezes a altura, que mede 1, sobre 2. Portanto, desenvolvendo a conta aqui, vai dar 16. Como aqui o denominador 2, vou colocar já tudo agrupado, né? 16 menos 1 sobre 2, isso é igual a 15 sobre 2. Em outras palavras, a integral de 1 até 4 x dx é igual a 15 sobre 2. Vamos para o nosso próximo exemplo. Perdão, vamos para as propriedades. Falha técnica. Mas existem algumas propriedades que nós temos para integrais. Porque, novamente, interpretando integrais como áreas abaixo do gráfico, existem algumas propriedades que são bem úteis. A primeira é a seguinte, que a integral de a até b, f de x, mais g de x, lembre-se, a integral é um limite, né? Então, aquele limite ele pode ou não existir. Se existir, a gente diz que a função é integrável, e se não existir, não é integrável. Mas supondo aqui, nas condições ótimas, que é tudo integrável, que estamos numa maravilha, a integral, tanto da soma quanto da diferença, você pode quebrar isso aqui como integral de a até b, f de x, dx, mais ou menos, né, a depender do seu problema, integral de a até b, g de x, dx. Então, quando é soma ou subtração, você pode quebrar. É falso para multiplicação. É errado dizer que a integral de f vezes g é a integral de f vezes a integral de g. Isso é falso. Mas, se a sua g é uma constante, ou seja, por exemplo, integral de a até b, algum número que eu vou chamar de k vezes f de x dx. O que acontece? Eu posso jogar esse k para fora da integral. Na verdade, não é nem integral, eu até falei errado. Você não está nem calculando a integral de a até b da função k. O que você está fazendo é jogando k para fora e simplesmente fazendo k vezes a integral de a até b, f de x dx. E aí, por que essa propriedade é verdadeira? Porque é só pensar o seguinte, quando você vai desenhar um gráfico, a altura dos retângulos vai ficar k vezes f. Se você bota, como todos os retângulos vai ter k vezes f de x1, k vezes f de x2 e assim por diante, você pode botar o k em evidência. Então, ao botar o k em evidência, na prática, integral de uma constante vezes a função f é a constante vezes a integral de f. Uma outra propriedade que é extremamente bacana e é até intuitiva é o seguinte, que a integral de a até b f de x dx, ela é igual à integral de a até c f de x dx mais integral de c até b
f de x dx. Mas, professor, por que você está dizendo que isso é intuitivo? Vamos fazer um pequeno desenho dessa situação, para ganharmos uma intuição de por que essa propriedade é verdadeira. Então, nós temos aqui o gráfico de uma função, lá, 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 lá. Então, nós temos aqui A, nós temos aqui B. Então, primeiro, eu vou destacar o que vem a ser integral de A até B. A integral de A até B, agora está certo? A integral de A até B é exatamente a área dessa região aqui. Isso, a integral de A até B. Quando você pega, por exemplo, um número C que está dentro desse intervalo, você pode pegar essa região e dividir em dois pedaços. Um primeiro pedaço que eu vou rachurar em amarelo e um segundo pedaço que eu vou rachurar na cor verde. E aí o que eu estou querendo dizer? Que a região branca é igual à área da região amarela, que seria a integral de A até C f de x dx, mais a área da região verde, que seria a integral de C até B f de x dx. Então, essa é a intuição dessa propriedade. Bem, vamos seguir em frente agora. Vamos calcular essa integral. Só que aí, novamente, nós podemos utilizar as propriedades ao nosso favor. Então, aqui, vamos lá. Integral de menos 2 a 3, 3x menos 1 dx. Bem, eu posso usar o fato de que isso aqui é integral de menos 2 a 3, 3x dx menos integral de menos 2 a 3, 1 dx. Seguindo as contas, o que nós temos é o seguinte. Esse 3 eu até posso botar para fora da integral, sem problema nenhum. Vou até fazer isso que fica melhor. Vou botar esse 3 para fora da integral. E aí nós temos que calcular essa integral menos essa integral. Só que é o seguinte, um fato que é importante nós prestarmos atenção na nossa definição. Primeiro, eu vou calcular esse camarada aqui. Vou chamar até de 1 aqui. Então, eu vou esboçar o gráfico da nossa função. Então, deixa aqui. A reta y igual a x. Uma coisa mais ou menos assim. E aí a gente marca o x igual a menos 2. Então, vamos colocar assim, por exemplo, x igual a menos 2 aqui. E x igual a 3 por aqui. Observe, quando eu olho a região abaixo do gráfico, eu vou ter uma área rosa aqui. Porém, na hora que eu analiso para esse pedaço aqui, a minha região, vamos dizer assim, está invertida. Como se fosse assim, aqui o gráfico está por cima e aqui o gráfico está por baixo. Se você prestar atenção na definição da integral, o que eu fazia? Somatória dos fxi vezes dx. Então, aqui, o nosso f de xi vai ser negativo. Então, sempre quando a região estiver abaixo do eixo x, você vai considerar essas regiões como se fossem áreas negativas. Então, a área da nossa região 1, ou seja, a integral da nossa região 1, vai ser a área do triângulo rosa, que aí nesse caso vai dar 3 vezes 3 sobre 2, menos a área desse triângulo verde. E aí a base vai medir 2, multiplicado por 2, porque a altura em módulo mede 2, sobre 2. Então aqui vai dar 9 menos 4, 5 sobre 2. 9 menos, isso aí, 9 menos 4, então dá 5 sobre 2. Para calcularmos essa segunda integral, eu chamarei de 2. Vamos lá. Então, eu vou desenhar o gráfico da nossa função. Essa função é a função f de x igual a 1. Então, como é f de x igual a 1, é uma função constante. E aí eu tenho que marcar o x menos 2 e o x igual a 3. Então, marcando o x igual a menos 2,
x igual a 3, ignore um pouco a questão da escala, a área abaixo do gráfico fica simplesmente um retângulo, e aqui é fácil calcular essa área. Então já vou até calcular. A área da nossa região 2 vai ser a medida da base, que aí nesse caso vai dar 2 mais 3, 5, que é a medida da base, vezes a altura, já que é função constante 1, vezes 1, e pronto, né? Porque é retângulo, não é triângulo. Então, 5 vezes 1 vai dar 5, a área da nossa região 2 é 5. Então, nós vamos resgatar essas duas informações. Então, vou até pegar isso aqui. Pegar tudo isso aqui. Copia. Cola. Então, esse camarada aqui, a gente já fez a conta e deu menos 5, não, deu 5 sobre 2, né? 5 sobre 2 vezes, ó, vezes 5 sobre 2 menos esse camarada aqui que a gente já viu que dá 5. Isso, deu 5. E aí, na hora de desenvolver, aqui vai dar 15 sobre 2, né? Menos 5. Na hora de tirar o mínimo, aqui vai 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. E aí o resultado final dá 5 sobre 2. Olha que interessante, dá 5 sobre 2. Aqui já dá para perceber que é possível a integral ser negativa. Basta que, vamos dizer assim, a região que esteja abaixo do gráfico tenha uma maior área do que a região que está abaixo do gráfico, não, abaixo do eixo X. Basta que a área da região abaixo do eixo X tenha uma maior área do que a região que está acima do eixo X. Agora, esse próximo exemplo ele é intrigante, porque a gente sabe desenhar um gráfico da função y igual a x ao quadrado. Então eu vou desenhar uma parábola com concavidade para cima. Então, vou fazer esse desenho. Fazer esse desenho o mais bonitinho possível. E aí eu marco o x igual a 0 e o x igual a 1. E aí é simples, né? É só calcular a área dessa região. Como é que a gente calcula? Pode ser que algumas pessoas falem assim. Ah, professor, é só fazer base vezes altura sobre 2. Só que base vezes altura sobre 2 é a fórmula para se calcular a área de um triângulo. E essa figura não é um triângulo. Porque para ser triângulo, esse pedaço branco tinha que ser um segmento de reta. Ele está curvo. E aí, não tem como. A gente não sabe calcular, até usando simplesmente a geometria do ensino médio, a gente não tem nenhuma ferramenta prática para calcular essa área. Então, qual é a estratégia que nós teríamos? Ou a gente usa a soma de Riemann, né, que é pega, divide um intervalo de 0 até 1 em intervalos menores e faz uma somatória, ou nós vamos ter que desenvolver um pouco mais de teoria. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Nós vamos desenvolver uma técnica, nós vamos estudar um teorema. Esse teorema é tão importante, mas tão importante, que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo, e é através desse teorema que essas técnicas começam a ser facilitadas. Ou seja, aquela integral de cima poderá ser calculada de maneira mais simples. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam e deem feedbacks. E até a próxima.